Olá, pessoal, muito boa tarde, né? Então, vamos dar continuidade à programação do nosso 10º Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação. Então, agora de tarde, a nossa primeira palestra internacional, né? O nosso convidado, o professor Dr. João Piedade, da Universidade de Lisboa, e a palestra dele é intitulada Integração da IA Generativa na Educação, Desafios para o Conhecimento Profissional Docente. Ele atua tanto na licenciatura, que aqui no Brasil chamamos de graduação, como também em programas de mestrado e doutoramento na Universidade de Lisboa. Então, seja muito bem-vindo, professor, é um prazer recebê-lo, e vamos agora dialogar e aprender um pouco mais com você. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite, por participar mais uma vez neste evento. Tem sido um prazer estar convosco. Eu vou partilhar aqui os meus slides. Penso que estarão visíveis. Sim, tudo certo. Ok, e vou então iniciar para tentar não ocupar todo o tempo, para sobrar algum tempinho para uma ou outra questão que queiram colocar. A conversa que preparei para partilhar com todos anda à volta da integração da inteligência artificial generativa na educação e pensei em focar nos desafios para o conhecimento profissional docente. De uma forma muito breve, o professor João já falou um bocadinho sobre mim e agradeço as amáveis palavras. Queria só deixar 2 ou 3 notas. Portanto, eu sou docente na Universidade de Lisboa, em particular no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Trabalho na área de investigação e ensino de currículo, formação de professores e tecnologia, em conjunto com outros colegas, e atuamos numa linha de investigação dentro da nossa unidade de investigação em educação, numa linha de investigação ligada aos ambientes de aprendizagem tecnologicamente enriquecidos. Em particular, nos últimos anos e atualmente, interessa-nos, no fundo, estudar e aprofundar os efeitos das tecnologias digitais emergentes, em particular da inteligência artificial, nas aprendizagens dos alunos, em contextos disciplinares, mas também em contextos de integração disciplinar. Portanto, todos os nossos trabalhos de ensino e de investigação nos nossos cursos pós-graduados andam à volta destas grandes temáticas da integração da tecnologia digital, em particular da tecnologia digital emergente. Nesse quadro, ou no quadro das nossas atividades, temos também a participação e o acompanhamento e o apoio às escolas nos processos de integração de tecnologia. É um trabalho que já desenvolvemos há vários anos dentro do Centro de Competência em Tecnologias e Inovação, em que temos uma equipa de docentes que, como eu referia, trabalha junto das escolas do nosso ensino básico e secundário, equivalente ao ensino fundamental e ao ensino médio, no apoio à integração de tecnologia digital nos processos de ensino. Nesse âmbito, temos estado envolvidos em diferentes projetos nacionais, internacionais, europeus, que procuram estudar desde logo o desenvolvimento de competência digital pelos professores, mas também processos de integração colaborativa das tecnologias, em particular da programação, da robótica e das tecnologias digitais de um modo geral, naquilo que são as práticas dos professores e também nas práticas dos alunos. Este slide tem um mapeamento de alguns desses projetos mais recentes, outros mais antigos, e temos em todos esses processos de integração de tecnologia procurado trabalhar com os professores no sentido de os levar a desenvolver competências na área da planificação, da implementação e da avaliação de atividades pedagógicas com recurso à tecnologia digital. Temos também estado envolvidos em diferentes iniciativas de desenvolvimento de currículo para algumas destas iniciativas de integração de tecnologia, como seja, por exemplo, o projeto de programação e robótica no ensino básico, em que colaboramos na produção de linhas orientadoras, e também, mais recentemente, organizámos um e-book com relatos de experiências de integração de tecnologia e robótica no ensino básico, desenvolvido no quadro de um dos nossos cursos de pós-graduação. De modo geral, foi trazer-vos assim uma ideia inicial sobre aquilo que fazemos e no qual eu tenho estado também envolvido nos últimos anos.
Entrando propriamente agora mais dentro da temática que nos traz aqui, da integração da inteligência artificial generativa na educação e nos desafios que isso coloca ao conhecimento profissional dos professores. Fazendo uma breve introdução, desde os anos 80 e desde meados dos anos 80 que se desenvolvem em Portugal e noutros contextos ações de equipar as escolas com tecnologia, de sensibilizar professores, as escolas, direções escolares, iniciativas de formação contínua e de formação pós-graduada e também desenvolvimento de diferentes projetos que procuram ajudar os professores a integrar o digital no seu contexto pedagógico. Portanto, é um histórico de cerca de 40 anos no contexto português, que tem feito um trabalho sustentado e organizado ao longo do tempo, isto na ideia de procurar melhorar as práticas pedagógicas dos professores, práticas de ensino e de aprendizagem por parte dos alunos, a melhoria das aprendizagens e, consequentemente, também dos resultados escolares, potenciar práticas de aprendizagem mais ativa, colaborativa e, sobretudo, significativa por parte dos alunos, mas também por parte dos professores, aprendizagem profissional por parte dos professores. Facilitar, o digital pode ter este papel de facilitar os processos de diferenciação e de personalização pedagógica do ensino e da aprendizagem, e também da avaliação, proporcionar aprendizagens mais adequadas aos alunos com diferentes necessidades educativas, portanto a tecnologia como um fator inclusivo. Outra questão que responde ao porquê de integrar o digital na atividade pedagógica cruza-se com esta ideia de que a sociedade é cada vez mais digitalizada e, portanto, é responsabilidade do sistema educativo preparar os alunos para o futuro, levá-los a desenvolver um conjunto de competências digitais que sejam necessárias para uma cidadania ativa e para uma melhor inclusão social. Portanto, no fundo, nós necessitamos de evoluir de uma transição de analógico para o digital para uma transformação que depois dará origem a uma consolidação e naturalização do uso do digital em contexto educativo em diferentes dimensões. A dimensão pedagógica, da aprendizagem, da avaliação, da própria organização escolar. E, portanto, este tem sido o processo do porquê de integrarmos tecnologia digital nas escolas. Contudo, ainda estávamos a tentar consolidar o digital em contexto pedagógico e já temos um novo e grande desafio para enfrentar. Algo em que a transição é muito mais complexa, mas também muito mais necessária, é um desafio bem mais exigente, porque talvez pela primeira vez estejamos a utilizar ou iniciar uma tecnologia digital que irá proporcionar mudanças em todas as áreas disciplinares em simultâneo e não com caráter opcional. Ou seja, esta tecnologia tem a capacidade de impactar todas as áreas disciplinares em todos os níveis de ensino, do primeiro ciclo ao ensino superior, incluindo as áreas mais técnicas. E, portanto, é um desafio com tanto de estimulante como de incerto e difícil de desenvolver, sobretudo porque precisamos todos de aprender como fazê-lo e também, sobretudo, porque os desenvolvimentos destas tecnologias são feitos a uma velocidade que é muito difícil conseguirmos acompanhar. Contudo, até agora era possível controlarmos o uso ou não do digital através de processos facilitadores ou proibitivos em sala de aula, ou seja, podíamos ter professores que procuravam integrar o seu digital nas escolas, o digital nas suas práticas letivas ou profissionais, as escolas que incentivavam esse mesmo uso do digital e, por outro lado, outras escolas, outros contextos em que o digital era proibido e controlávamos, no fundo, o seu uso através de processos de proibição. Agora é completamente impossível, é muito mais difícil. É muito difícil nós, neste momento, controlarmos o uso do digital através de processos de proibição. Portanto, neste momento não nos resta outra alternativa senão ajudar os professores e ajudar os alunos a tirar partido das potencialidades destas ferramentas que têm muito de potencial, mas também têm muitos riscos e acarretam algumas questões que é necessário refletir sobre elas e é necessário acautelá-las. Para termos uma ideia de como isto é tão imediato, este próprio slide foi criado a partir do momento que eu no PPT introduzi a frase inteligência artificial em contexto pedagógico. Portanto, automaticamente a própria ferramenta criou
um slide com a imagem representativa da frase. Portanto, a tecnologia está presente e nós é muito difícil nós proibirmos-la. De um modo muito rápido, alguma contextualização. Portanto, a inteligência artificial em si, o conceito não é algo novo, é algo que surgiu nos anos 50, enquanto área nas ciências da computação, e depois foi tendo alguns desenvolvimentos com fases de maior desenvolvimento, outras fases de menos desenvolvimento, os tais invernos da IA, passando pela aprendizagem de máquina, a aprendizagem profunda, e mais recentemente com a grande quantidade de dados disponíveis e com o surgimento de novas técnicas de análise desses mesmos dados, surgiu então esta última fase, que foi o surgimento da IA, da inteligência artificial generativa, que nos veio colocar todos alerta para a sua presença e que nos veio criar ansiedades e dificuldades e dúvidas e esta pressão, de facto, de todos os dias surgirem aplicações novas com funcionalidades e a darem respostas como se próximas daquilo que são as respostas que nós, enquanto humanos, daríamos perante um determinado problema. Mas, contudo, a inteligência artificial já está presente há vários anos em diferentes áreas e em diferentes atividades. E maioritariamente recorre a um conjunto de modelos e de regras e estruturas pré-definidas para depois tomar um conjunto de decisões ou de sugestões sobre diferentes tarefas. A inteligência artificial generativa, que surgiu mais recentemente, no fundo, utiliza um conjunto de algoritmos para produzir e manipular ou sintetizar dados e, através desses processos, criar novos tipos de conteúdos, de ideias, incluindo conversas, histórias, imagens, vídeos, música, etc. Portanto, eu acho que todos os colegas que nos assistem têm uma ideia do que é este processo de IA generativa, na ideia de que gera e cria novos conteúdos a partir da análise desses grandes volumes de dados existentes e que são, sobretudo, produzidos por nós ao longo do tempo e produzido por nós através da própria interação com estas ferramentas. Um dos exemplos mais conhecidos é o ChatGPT, aliás, foi o que despoltou todo este processo, e que, no fundo, nos ajuda ou cria conteúdo através das prompts ou das interações que nós fazemos com o sistema através da construção dessas mesmas prompts para a interação. Há vários exemplos, eu penso que todos nós conhecemos vários, o ChatGPT, o Gemini da Google, o Copilot da Microsoft, o Claude, mas muitos outros, o Perplexity, o DeepSeek. Portanto, há um conjunto de várias ferramentas. Eu trouxe aqui um slide só com estas 8. Contudo, de facto, o marco foi o lançamento do ChatGPT, que nos colocou todos mais alerta para estas questões da IA e, sobretudo, para a sua capacidade de construção textual, que até aqui só se pensava ser possível para humanos. E, portanto, no fundo, estas ferramentas de IA conversacional são extremamente poderosas pelas suas capacidades de produção e de criação em praticamente todos os temas e todas as áreas. Claro que com imensos problemas e imensas falhas, por enquanto, porque estes sistemas também aprendem e também melhoram, mas que tornam de facto a necessidade ainda maior de nós validarmos de facto e confrontarmos aquilo que é a informação e o texto produzido por estas ferramentas com diversas fontes para perceber a sua veracidade e a sua adequabilidade. Portanto, porque no fundo estamos a falar de modelos que usam simulação de redes neuronais para criar modelos preditivos na construção das respostas, ou seja, o que o modelo faz na construção dos textos, de uma forma simples, é selecionar as palavras que têm a maior probabilidade de ocorrer a seguir às anteriores. E, portanto, há quem diga até que estes modelos não percebem uma única palavra. Portanto, isto são modelos probabilísticos em que escolhem a palavra que terá mais probabilidade de ocorrer numa sequência de palavras ou num determinado contexto que vem sendo analisado e que vem sendo discutido entre o utilizador e a própria ferramenta. Um dos problemas é que, quando não têm dados para responder, fazem improvisos estatísticos que resultam muitas vezes
em respostas incorretas, desadequadas ou mesmo absurdas, e nós dizemos muitas vezes, ou diz-se muitas vezes, que estes sistemas estão a alucinar. Eu costumo dar este exemplo aos meus alunos. Uma forma interessante de nós percebemos como é que estes sistemas funcionam é perguntar-lhes e interagir com eles, perguntando-lhes como é que definem os contextos, como é que constroem a estrutura sintática e semântica de uma resposta, e o próprio sistema vai ajudando a explicar esse mesmo processo. Até porque, como estas aplicações reagem às instruções, às prompts que são fornecidas pelo utilizador, e é a partir destes estímulos que constroem modelos ou representações desse mesmo problema, a qualidade do que é gerado vai melhorando à medida que o diálogo com a ferramenta progride. Portanto, esta ideia de que nós fazemos uma pergunta à ferramenta e obtemos uma resposta correta e adequada não é a mais correta, ou seja, a resposta e o output que nos é fornecido pela ferramenta vai melhorando à medida que nós vamos interagindo com a ferramenta numa lógica dialógica para melhorar as nossas respostas. Portanto, estímulos diretos e pouco elaborados vai conduzir a respostas muito diretas e também pouco elaboradas, e, portanto, é importante ter um bom conhecimento dos temas que queremos estudar para que se consiga tirar partido em termos de diálogo com estas ferramentas e, sobretudo, a partir da riqueza dos dados que elas utilizam. Portanto, esta ideia de que não é preciso conhecimento para nós tirarmos partido, conhecimento aprofundado de um determinado tema, para nós podermos tirar partido destas ferramentas, é uma ideia errada. Ou seja, nós precisamos mesmo de ter conhecimento aprofundado para poder tirar mais partido destas ferramentas. Um bocadinho esta ideia apresentada pelo professor Dias Figueiredo, e com a qual eu concordo muito, que é, no fundo, nós podemos ter 3 formas de interação com esta ferramenta em termos cognitivos. Uma ideia em que nós delegamos na ferramenta todas as tarefas que não queremos realizar e, portanto, estamos a delegar aqui, temos um processo de cognição delegada e, portanto, se ficarmos por esta fase, vamos perder faculdades e não vamos aprender, digamos assim, não é? Todos nós delegamos na calculadora um conjunto de cálculos e isso fez-nos perder alguma capacidade de cálculo. Mas, por outro lado, se nós soubermos usar a ferramenta, neste caso a calculadora ou a ferramenta, de uma forma mais adequada e de uma forma mais ampliada ou com uma lógica de mais cooperação, vamos conseguir fazer cálculos muito mais complexos do que faríamos se não tivéssemos acesso à calculadora. No caso da AI é precisamente a mesma coisa. Portanto, se nós conseguimos evoluir de uma cognição delegada, em que delegamos tudo na ferramenta, para uma lógica mais de cooperação e de colaboração cognitiva, vamos conseguir tirar partido muito mais partido da utilização dessa mesma ferramenta. Portanto, no fundo, importa trabalhar com os alunos e com os professores também esta construção de uma literacia para a IA. E que, na minha opinião e de outros colegas, nestas 3 lógicas. Na lógica de aprendizagem da inteligência artificial, ou seja, os seus conceitos científicos e mais técnicos, aprendizagem sobre a inteligência artificial, portanto, sobre o que é a inteligência artificial e como é que ela está presente nas diferentes áreas de atuação na nossa atividade diária, profissional, pessoal, de lazer, etc. E depois também a aprendizagem com a inteligência artificial. Portanto, aprender sobre o que é concretamente as questões técnicas que estão envolvidas, etc. Se quisermos um bocadinho mais próximo daquilo que é a área da computação, aprender sobre e o aprender com. Aprender sobre a inteligência artificial, por exemplo, em que consiste, onde está implementada e como é que a usamos diariamente, que ferramentas existem, como é que funcionam os modelos, qual é que é o impacto ou pode ser o impacto na nossa vida pessoal, profissional, quais as potenciais vantagens e desvantagens, questões éticas e legais, questões de autoria e de autenticidade. Portanto, são todo um conjunto de tópicos que é importante desenvolver sobre a inteligência artificial. Mas também as questões ligadas com a privacidade, a proteção dos dados, questões éticas, etc. Na questão da utilização da IA, estamos a falar, sobretudo, a utilização da IA para pesquisa, embora pesquisa não seja o bom termo, mas para simularmos cenários, criarmos novos recursos, novos artefactos, realizar atividades pedagógicas, incluindo processos de avaliação, planear sequências didáticas num apoio ao professor,
promover maior inclusão e diferenciação pedagógica, porque a partir do momento que eu tenho, por exemplo, acesso a um conjunto de dados sobre questões ligadas com dificuldades específicas dos alunos, eu posso tirar partido desse grande volume de dados para construir planos e atividades mais focadas naquilo que são as necessidades daqueles grupos de alunos, aprender com a utilização de plataformas adaptativas que conseguem adaptar trilhas de aprendizagem àquilo que é os perfis e as dificuldades de cada um dos alunos, utilização para nos ajudar a pensar e a repensar sobre determinados tópicos, discutir tópicos, etc. Portanto, são tudo um conjunto de tipologias de tarefas que eu posso eventualmente desenvolver com a IA. Contudo, como falava no início, há um conjunto de fatores e de oportunidade que condicionam a integração ou que potenciam a integração, quer do digital, quer em particular neste caso da inteligência artificial. Desde logo, como falávamos há pouco, fatores de proibição, portanto, esta lógica da proibição versus o uso acompanhado para fins pedagógicos. Nós estamos em contexto português, como também em contexto europeu, um pouco mundial, numa discussão sobre a proibição da utilização de telemóveis pelos alunos nas escolas, e, portanto, é um bom exemplo de um fator que pode condicionar, de facto, a integração e o uso destas tecnologias, mas, como eu dizia há pouco, apesar de ser um fator condicionante, não vai, de facto, fazer com que elas não se usem, porque elas estão presentes, de facto, em todo lado, ou vão estar presentes praticamente em todo o tipo de atividades. E, portanto, talvez em vez da proibição, nós devamos pensar sobretudo no uso acompanhado para fins pedagógicos. Mas há outros fatores, por exemplo, ao nível das escolas e das infraestruturas, ligados à visão e à cultura das instituições, à visão estratégica dos próprios órgãos de gestão das escolas, à falta de infraestrutura tecnológica, que continua a ser ainda um problema em alguns contextos, falta de equipamentos, de recursos. Ao nível dos professores, questões ou fatores ligados com as crenças sobre o próprio ensino e a aprendizagem, sobre o papel da IA na educação, a aceitação da tecnologia por parte dos professores, a tecnologia de IA, falta de conhecimento pedagógico e didático de como podem estas tecnologias ser integradas nas suas práticas, já vamos ver mais à frente. O sentido da autoeficácia e da competência, portanto, o quanto os professores se sentem capazes e competentes para integrar a inteligência artificial nas suas práticas pedagógicas, a falta de formação, um fator muito crítico, sobretudo na inteligência artificial, é esta falta de capacidade e de tempo para nos mantermos atualizados em relação às tecnologias de IA que vão mudando radicalmente. E, portanto, este é um aspecto crítico sobre o qual importa mesmo refletir. Um outro que é muito comum nestes processos de integração de tecnologia, que é o medo de perder o controle sobre os alunos e sobre as suas aprendizagens, e por outro, não menos importante, alguma falta de competência dos alunos na utilização de tecnologias digitais para fins de aprendizagem. Nós, por vezes, pensamos que os alunos são muito competentes na utilização de tecnologia, mas percebemos que eles, de facto, têm algumas dificuldades. Outros fatores relacionados ainda com a própria tecnologia. Muitas vezes as discrepâncias entre aquilo que é o diagnóstico ou que é produzido por estas ferramentas e aquilo que são as opiniões do professor. Portanto, há aqui muitas vezes alguns aspectos discrepantes e que podem ser um fator condicionante. A falta de experiência educativa por parte de quem desenvolve estes sistemas, ou melhor, as diferentes agendas entre quem desenvolve o sistema, que tem uma determinada agenda comercial, e depois os propósitos educativos que nós vemos associados a essas próprias ferramentas. Por outro lado, um outro fator crítico, os algoritmos de IA ainda não compreendem ou não compreendem ainda fatores sociais, emocionais e motivacionais que são imprescindíveis nos processos de ensino e de aprendizagem. Portanto, este é um fator crítico também. A experiência real e prática dos professores versus os resultados da IA. Portanto, é um fator crítico também apontado na literatura. Por outro lado, estes algoritmos ainda não conhecem o histórico do aluno e, portanto, muitas vezes na tomada de decisão esse histórico é importante. Um outro fator que para mim é muito importante e muito crítico, e até um fator ético, é esta falta de transparência na forma como a IA toma decisões. Esta caixa negra, não é? Que nos faz desconfiar sempre de como é que as decisões estão tomadas e com base em quê, e em que conhecimento, em que pressupostos. E depois também um outro que é a utilização de dados aumenta os riscos para a privacidade do professor e do aluno. Portanto, esta questão da privacidade dos nossos dados pessoais é também um fator bastante
condicionante. Para a última parte da minha apresentação, vou-me focar num outro fator que pode atuar como um fator potenciador ou como um fator mais condicionante da integração e do uso da inteligência artificial em contexto educativo, que é o conhecimento profissional dos professores. E para isso vamos socorrer do modelo de conhecimento profissional dos professores, que tem as suas bases e os seus fundamentos no trabalho de Schulman, de Lee Schulman, dos anos 80, que distinguia o conhecimento do professor entre o conhecimento do conteúdo, portanto, o conteúdo curricular de uma determinada área disciplinar, o conhecimento pedagógico, portanto, o conhecimento de como se ensinam aqueles conteúdos, e depois a articulação entre esses dois conhecimentos, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo. O modelo de Schulman tem outras dimensões, outras articulações, mas basicamente seriam estas duas grandes dimensões: o conhecimento do conteúdo, portanto o conhecimento científico, o conhecimento pedagógico, e depois a articulação do conhecimento pedagógico do conteúdo, que diz respeito à forma como se ensina aquele determinado conteúdo a um conjunto de alunos, e quais as melhores técnicas pedagógicas para o fazer. Mais recentemente, já nos anos 2000, em 2006, Mishray e Kohler adicionaram a esta dimensão a dimensão do conhecimento tecnológico e criaram um modelo TPEC, que no fundo tem diferentes articulações. Tem o conhecimento tecnológico, o conhecimento pedagógico do conteúdo, o conhecimento tecnológico e pedagógico, o conhecimento tecnológico do conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo, e depois o TPEC, que é a articulação central, e que no fundo seria o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. É um modelo muito, muito conhecido, tem sido usado como base em diferentes como modelo de análise em diferentes cursos de formação de professores ou de organização de cursos pós-graduados, etc. A ideia de que os professores devem desenvolver conhecimento científico, conhecimento pedagógico e também conhecimento tecnológico, ou seja, das ferramentas que podem mobilizar para, em conjunto com as questões pedagógicas e com as questões do conteúdo, desenharem e desenvolverem atividades de aprendizagem com os seus alunos. Ora, pegando neste modelo, um conjunto de autores, já agora mais recentes, já em 2024, adaptaram o modelo TPEC para a era da inteligência artificial e, portanto, juntaram ou alteraram a dimensão tecnológica, trazendo-lhe aqui, ou focando diretamente naquilo que é a inteligência artificial. E, portanto, criaram as dimensões de inteligência, o conhecimento da inteligência artificial, o conhecimento tecnológico da inteligência artificial, o conhecimento tecnológico da inteligência artificial e do conteúdo, e as diferentes articulações. Portanto, no fundo, nós precisamos de alguns estudos que nos ajudem ou que nos ajudassem a mapear aquilo que são as dificuldades dos professores ao nível de diferentes dimensões do seu conhecimento profissional, para eventualmente, na formação continuada, poder potenciar o desenvolvimento de práticas mais efetivas de integração destas tecnologias. Ou seja, se nós percebermos que os professores têm muita dificuldade ou mais dificuldade no conhecimento tecnológico, ou na articulação entre o conhecimento tecnológico e o conhecimento pedagógico, ou seja, em escolher as melhores ferramentas para determinada abordagem pedagógica para ensinar um determinado conteúdo, podemos desenhar programas de formação que procurem responder a essas mesmas dificuldades. E, portanto, nesse âmbito, em conjunto com uma aluna que me encontro a orientar, fizemos um trabalho de levantamento, de um estudo descritivo, em que fomos tentar estudar o conhecimento profissional dos professores para o uso pedagógico da inteligência artificial, partindo deste modelo, do modelo criado por estes autores. Portanto, pedimos autorização aos autores para usar o instrumento, a escala que eles desenvolveram, e desenvolvemos então um estudo, um trabalho com um grupo alargado de professores, em que procurámos, no fundo, responder a esta grande questão, ou este grande problema de investigação, que era, no fundo, perceber qual o nível de conhecimento profissional dos professores sobre a inteligência artificial generativa em contexto educativo, e de que forma diferentes variáveis socioprofissionais, como o sexo, ou a idade, ou a área de formação inicial, a experiência profissional, como é que essas variáveis influenciam esse conhecimento.
vamos tentar procurar um conjunto de diferenças nos resultados das respostas dos professores, considerando estas variáveis independentes. Em termos de design de investigação, portanto, o nosso estudo é um estudo de natureza quantitativa, de caráter descritivo, exploratório, também correlacional, portanto, tentamos estabelecer algum tipo de correlações. Envolvemos, na resposta ao questionário, 203 professores dos ensinos básico e secundário português, e usámos como instrumento, como eu dizia há pouco, um questionário baseado na adaptação para contexto português deste AI-TPEC Questionnaire, desenvolvido por estes autores em 2024. Portanto, pedimos autorização aos autores, fizemos a tradução e a adaptação para a língua portuguesa, fizemos um processo de validação e depois aplicámos a estes 203 professores. Previamente a isso, o estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Instituto de Educação e depois foi enviado através de e-mail aos docentes, com recolha do consentimento informado incluído. Portanto, os participantes só avançavam para o preenchimento do questionário para ajudarem o seu consentimento informado e tomarem contacto com aquilo que eram os objetivos do estudo. Como eu dizia há pouco, portanto, envolvemos 203 professores, maioritariamente eram professoras, o que representa bem o sistema educativo português, em que cerca de 75% são professores, só 25% serão professores. Em termos de faixa etária, a grande maioria dos nossos participantes estão entre os 46 e os 55 anos, e se juntarmos aqui a outra faixa maior, entre os 36 e os 45, portanto são professores que têm pelo menos mais de 10 anos de experiência profissional. Representa também muito bem aquilo que é o perfil dos professores em Portugal. Portanto, temos uma grande quantidade de professores que estão acima dos 45 anos no sistema educativo e temos uma taxa mais residual de professores abaixo dos 26 anos, portanto, professores em início de atividade profissional. Um outro dado relevante, a amostra inclui professores de todas as áreas disciplinares que existem no contexto educativo português. Quando os organizamos nós dividimos a nossa amostra, ou tentámos organizá-la entre docentes que são de áreas STEM e de áreas não STEM, e, portanto, tivemos cerca de 41% dos professores respondentes que são da área STEM, portanto, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, e depois de áreas não STEM, todas as outras áreas do sistema educativo. E, como eu dizia há pouco, cerca de metade dos docentes tem mais de 20 anos de experiência profissional. A grande maioria, alguns 70% talvez ou mais, têm pelo menos mais de 10 anos. São professores já com algum tipo de experiência profissional. Estes dados brevemente irão depois estar disponíveis na dissertação da Rosinda e terão acesso a eles através do repositório da Universidade de Lisboa. De um modo geral, os resultados organizados por cada uma daquelas dimensões mostram-nos que, aqui do lado esquerdo, os docentes apresentam um sólido conhecimento, ou autopercepcionam, porque isto é uma escala de autopercepção, percepcionam um elevado conhecimento naquilo que são as dimensões mais clássicas do TPEC, do modelo, que é o conhecimento de conteúdo, em que os docentes têm uma média de 4.4 em 5, portanto, eles autopercepcionam que dominam muito bem o seu conteúdo científico da sua área disciplinar. O conhecimento pedagógico também, acima de 4.26 de média. Portanto, os docentes consideram que têm um bom conhecimento pedagógico e também acima de 4 valores, 4.13, o conhecimento da articulação entre a percepção da articulação entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento de conteúdo. Portanto, as 3 dimensões clássicas estavam presentes naquele modelo inicial. Quando olhamos para as dimensões de inteligência artificial, portanto, as dimensões mais tecnológicas, percebemos que os valores são mais baixos, são muito mais baixos relativamente àquilo que é as outras dimensões. E, portanto, para o conhecimento tecnológico da inteligência artificial, os docentes apresentam uma média 3.06, para a articulação entre o conhecimento de conteúdo e o conhecimento tecnológico, 3.3,
para a articulação entre o conhecimento tecnológico e pedagógico 3.1 e depois 3.17 para a dimensão final para o TPEC. Portanto, tudo à volta de 3, ligeiramente mais baixo. Numa escala de 1 a 5, estes resultados acabam por ser positivos, estão acima de 2.5, seria ali o valor médio, contudo são muito mais baixos que os outros tipos de conhecimento dos professores. Em média, quando analisamos globalmente os resultados da escala, vemos um valor médio de 3.58. Como eu dizia no problema, fomos procurar perceber efeitos significativos efeitos de diferentes variáveis sociodemográficas nos resultados. E o que nós verificámos foi que não existem diferenças significativas ou estatisticamente significativas, considerando o sexo, a idade e a experiência de ensino. Portanto, estas variáveis parecem não exercer diferenças significativas naquilo que são os resultados da aplicação do questionário, o que não deixa de ser relevante, porque percebemos, por exemplo, que a idade não é um fator relevante e aquela ideia de que professores mais novos teriam mais facilidade em utilização da tecnologia em relativamente aos professores mais velhos deixa de fazer sentido, porque de facto não há diferenças significativas, mas encontramos diferenças significativas entre os professores que fizeram formação sobre a inteligência artificial e, portanto, percebemos que a formação teve um impacto naquilo que é o conhecimento que os professores percepcionam que têm nestas dimensões, e também encontramos diferenças significativas entre os docentes que são da área STEM e os que são da área não STEM. Ou seja, docentes que são de áreas mais ligadas à tecnologia percepcionam conhecimentos superiores relativamente àqueles que não são destas áreas. Era um resultado expectável, por isso é que nós quisemos olhar para ele, e portanto percebemos aqui que há uma necessidade de se investir também na formação dos docentes de áreas não STEM, para que de facto se possam desenvolver um conjunto de competências que lhes permita também integrar estas mesmas tecnologias nas suas práticas. Em termos de análise de correlações, nós percebemos que existem fortes correlações e de sentido positivo entre as diferentes dimensões que envolvem a inteligência artificial e entre estas e o score global, ou seja, à medida que uma destas dimensões melhora, o conhecimento melhora, todas as outras melhoram em igual sentido. Não é uma relação de causa e efeito, portanto as correlações não estabelecem relações de causa e efeito, mas há aqui uma relação no sentido positivo que nos indica se nós melhorarmos o conhecimento tecnológico dos professores, é possível que também se melhore aquilo que é o conhecimento tecnológico e pedagógico, conhecimento tecnológico e do conteúdo. Um outro aspecto que eu estou praticamente a terminar, um outro aspecto que nós também questionámos os docentes foi com que frequência usavam a inteligência artificial e para quê. E, portanto, percebemos claramente, até pela representação aqui a vermelho, que a utilização é muito pouco frequente ainda. Ou seja, por exemplo, dando aqui 1 ou 2 exemplos, para criar instrumentos de avaliação, testes e rúbricas, percebemos que a grande maioria dos docentes ainda não recorre a estas ferramentas para isto, ou, por exemplo, para propor atividades em que os alunos usem inteligência artificial, ou seja, uso de inteligência artificial pelos alunos. Percebemos também que a utilização, aqueles que indicam que fazem isso frequentemente, são ainda muito poucos. Estamos a falar de 26 professores, 30 professores em 203. Os resultados aqui são mais ou menos semelhantes e uniformes, portanto há aqui uma grande tendência de ainda não utilizar de uma forma frequente e regular este tipo de ferramentas nas suas práticas profissionais, o que seria de esperar, dada a sua novidade, digamos assim. Quando perguntamos aos professores que ferramentas conhecem e que ferramentas usam, percebemos claramente que a grande maioria conhece o ChatGPT, o Canva com o IA, o Gemini, o Copilot, etc. Mas quando percebemos a verde, ou lhes pedimos a verde, indiquem as que usam, a maioria usa ChatGPT, mas ainda longe daqueles do máximo daqueles que indicam que conhecem, portanto, e vai diminuindo à medida que vamos passando para outras ferramentas. Portanto, há aqui uma ideia de que os professores até conhecem algumas ferramentas de IA, mas depois as usam de facto pouco ainda naquilo que são as suas práticas profissionais.
Em termos de oportunidades e dificuldades que os professores indicam, estão organizadas nestes dois gráficos. Na parte de cima temos as oportunidades e, portanto, os professores identificam maioritariamente oportunidades na criação rápida de materiais e de recursos educativos, no apoio ao planeamento e organização das aulas, na personalização da aprendizagem, na promoção da aprendizagem mais autónoma por parte dos alunos e ainda o apoio à avaliação e ao feedback, ou seja, vão ao encontro muito daquilo que são aspectos já referidos na literatura e que eu sinalizei nos slides iniciais como oportunidades para que a inteligência artificial nos traz no processo de ensino e de aprendizagem. Quanto às dificuldades, também estão muito alinhadas com aquilo que é a literatura, ou seja, grande falta de tempo para explorar a tecnologia, falta de formação específica no uso deste tipo de ferramentas, o seu desconhecimento sobre como as utilizar pedagogicamente. Eu até as conheço, já utilizei algumas, já explorei, mas tenho muita dificuldade em saber como as posso utilizar pedagogicamente. Outros, um número relevante, aponta questões de natureza ética e de segurança, também é uma preocupação ou uma dificuldade, falta de apoio técnico e institucional e dificuldade no acesso a estas ferramentas ou a este tipo de equipamentos. A última dimensão de análise prendia-se com a questão da formação e, portanto, a grande maioria dos docentes, cerca de 88% dos docentes, sentem necessidade de formação para o uso da inteligência artificial nas suas práticas. Isto é um dado interessante porque, se voltarmos àquele slide dos resultados do questionário, nós até percebemos que os docentes apresentavam níveis de conhecimentos moderados, à volta de 3, numa escala de 5, mas a grande maioria sente de facto e sinaliza que sentem necessidade de formação, e formação especificamente relacionada a questões pedagógicas para o seu uso nas práticas profissionais. Portanto, aplicações pedagógicas de IA em contexto educativo, ferramentas específicas para professores, conhecer o funcionamento e o potencial da IA generativa, a integração da IA com metodologias ativas, portanto, uma das dimensões do modelo, a questão da tecnologia com a pedagogia, a utilização da IA para a criação de recursos didáticos com apoio de tecnologia, portanto, criar recursos educativos e didáticos com apoio de inteligência artificial, formação sobre as questões da avaliação, etc. Portanto, há um conjunto de áreas que os professores foram elencando como prioridades para a formação que sentem para a integração nas suas práticas profissionais. Apesar de a ética, a privacidade, o planeamento e a gestão aparecerem como as menos referidas nestas 7 ou 8 que os professores sinalizaram, mesmo assim ainda representam uma preocupação para um conjunto alargado de professores. Como notas conclusivas, o que é que nós encontramos? Portanto, encontramos níveis moderados de conhecimento sobre a IA generativa percepcionado pelos professores ou autopercepcionado pelos professores, considerando as diferentes dimensões do modelo AI-TPEC. Verificámos que, de facto, os docentes das áreas STEM apresentam conhecimentos mais elevados, ou níveis de conhecimento mais elevados, em relação aos docentes das áreas não STEM. Isto são diferenças significativas, que a formação para a utilização pedagógica da IA é um fator preponderante para melhorar os conhecimentos profissionais. Portanto, nós verificámos que quem tinha formação e, sobretudo, quem avaliou de forma positiva o impacto dessa formação revela ou autopercepciona conhecimentos mais elevados. Por outro lado, verificámos ou constatámos, como eu dizia há pouco, que a utilização da inteligência artificial generativa para fins pedagógicos é ainda limitada no grupo de docentes que respondeu. Portanto, há ainda poucos docentes que referem que usam regularmente este tipo de ferramentas. Os professores indicam conhecer diferentes ferramentas de inteligência artificial, contudo, quando olhamos para aquilo que nos indicam que o quanto indicam que utilizam é também ainda reduzido. Apesar dos riscos ou de algumas dificuldades, os professores reconhecem um conjunto de oportunidades e potencialidades apresentadas por estas ferramentas para
para as suas práticas profissionais e para os processos de ensino e de aprendizagem. Portanto, é um dado relevante que, apesar de reconhecerem que existem riscos, questões éticas, dificuldades, há um conjunto grande de oportunidades e potencialidades que importa salientar. E, por último, como terminava há pouco no slide anterior, a grande maioria dos docentes sente que necessita de formação, tendo em vista e tendo em conta a utilização destas ferramentas na sua prática profissional, nas dimensões pedagógica, didática, tecnológica e, sobretudo, a formação que seja mais direcionada para aquilo que são as dificuldades que os docentes sentem naquilo que são os seus processos de integração, os seus contextos específicos da sua disciplina, dos tópicos que têm que ensinar, das dificuldades dos seus alunos, do contexto da sua escola, ou seja, não apenas fazer uma formação que seja um modelo igual para todos os docentes a nível nacional, por exemplo, mas algo que seja mais focado num contexto específico, e também naquilo que são as dificuldades e as necessidades que são identificadas pelos professores. Terminando agora esta parte, trazer aqui um conjunto de oportunidades que resultam daquilo que foi, por um lado, referido pelos professores, mas também, por outro, cruzando com aquilo que são aspectos sinalizados em alguma da literatura, e eu elenquei aqui as oportunidades numa lógica, por exemplo, na área das ciências da computação, portanto, no ensino das ciências da computação. A IA pode trazer oportunidades ao apoio no âmbito oportunidades ou apoio ao professor no ensino de áreas mais complexas, que requerem, por vezes, grandes níveis de abstração, de autorregulação e de feedback. Portanto, estas ferramentas podem nos ajudar, enquanto professores, nesses processos. Por outro lado, potencia o trabalho pedagógico numa área emergente, que é ligada à sociedade atual, à investigação e a práticas e necessidades empresariais. Portanto, para quem trabalha nesta área das ciências da computação, este tipo de tecnologias trazem, de facto, muitas potencialidades, mas depois para todos os outros docentes, e agora todos os outros aspectos que eu vou salientar são comuns a todas as áreas, potencialidades, oportunidades ao nível do planeamento pedagógico, pode ser baseado em dados disponíveis de todo o mundo, o apoio ao desenho de atividades pedagógicas em articulação com diferentes abordagens e metodologias que respondam àquilo que são as necessidades dos alunos, por exemplo, de alunos com necessidades educativas particulares num determinado contexto, criação de propostas iniciais para sequências didáticas com grande nível de detalhe, de atividades laboratoriais, exemplo de atividades laboratoriais, simulações ou outros, criação de cenários hipotéticos e de problemas para trabalhar determinados tópicos, criação e adaptação automática de recursos para diferentes níveis etários e diferentes necessidades educativas, como falava há pouco, que facilitem a adaptação a diferentes perfis, necessidades específicas dos alunos, quer sejam necessidades permanentes, quer sejam necessidades pontuais no trabalho de diferentes conteúdos, apoio à criação de atividades pedagógicas mais inclusivas e, nas últimas duas ideias, na avaliação da aprendizagem, por um lado, a possibilidade de criação de suporte à criação automática de instrumentos de avaliação, questões, respostas, feedback, como um determinado ponto de partida e que depois o professor pode melhorar sempre. Elaboração de propostas de diferentes abordagens avaliativas em temáticas e níveis de ensino específicas, identificação em tempo real. Este é um aspecto muito importante que estas ferramentas nos podem trazer, que é a identificação em tempo real de lacunas e dificuldades dos alunos num determinado tema, permitindo uma atuação mais atempada por parte do professor. Aquela ideia que nós muitas vezes só sabemos que um aluno não compreendeu um determinado conceito quando ele faz um teste ao fim de 2 meses e aí já desistiu do trabalho na disciplina muitas vezes. Nós conseguimos ter aqui uma identificação mais em tempo real daquilo que são as dificuldades e as lacunas, podemos atuar de uma forma mais atempada. Depois, relacionado com a conversação, o apoio à reflexão crítica e ao aprofundamento de temáticas relacionadas com determinados pontos de conceito e como orientar ou ajudar os alunos no sentido de uma reflexão mais crítica. E, sobretudo, a oportunidade para desenvolver novo conhecimento, novas habilidades e capacidades digitais por parte dos professores, que depois poderão ou ajudarão também a promovê-las nos nossos alunos. Portanto, a ideia é que
há aqui um conjunto de oportunidades para eu, enquanto professor, desenvolver novos conhecimentos, novas competências, que depois poderei levar a que os meus alunos possam também desenvolver um conjunto de competências de utilização crítica deste tipo de ferramentas digitais naquilo que são os seus processos de aprendizagem. Muito obrigado, espero ter cumprido aqui o tempo, penso que sim. Ainda teremos algum tempinho para questões ou comentários que queiram fazer. Eu vou só terminar aqui a apresentação. Olá, João. Então, excelentes dados que você já obteve aí com essa pesquisa. E aí algumas pessoas estão perguntando sobre se já foi publicado, como eles têm acesso a esses dados. Neste momento ainda não publicámos, portanto os dados estão... Aliás, vocês estão a tomar contacto com os dados em primeira mão. Nós estamos ainda... a Rosinda, que é a aluna que eu estou a orientar, está ainda a terminar a sua dissertação, que irá ser defendida brevemente em provas públicas e depois estará disponível no repositório da Universidade de Lisboa, e é também nossa intenção depois produzir um artigo sobre os dados principais do estudo, para ficar disponível de uma forma mais aberta a todos os interessados, e também para deixarmos um instrumento traduzido e validado para a língua portuguesa, que depois possa eventualmente também ser usado noutros estudos. Já temos até um aluno de doutorado que irá também usar o mesmo instrumento para responder um bocadinho àquilo que eu falava há pouco, que é, ele vai fazer um estudo de doutorado em que vai diagnosticar aquilo que são as dificuldades de um grupo de professores, usando este instrumento, depois vai desenhar uma formação que responda a essas dificuldades, implementar essa formação com os docentes e no final vai avaliar novamente para perceber o efeito que a formação teve naquele processo de desenvolvimento de conhecimento dos professores, focando numa área de trabalho que é o planeamento ou a planificação docente. Ou seja, o que ele vai querer perceber é como é que a formação que desenhou para responder às dificuldades que os professores têm ajudou os professores a planearem de uma forma mais eficiente, mais adaptada. Portanto, que potencialidades é que se retirou nesse processo de planeamento pedagógico e didático do professor? Aqui no Brasil, a nível de utilização de inteligência artificial pelos professores, né, tanto na educação básica quanto no ensino superior, eu acho que os dados não são muito diferentes daí de Portugal. Aí eu pergunto, já tem algum tipo de iniciativa, formação ou projeto de formação para tentar diminuir essa lacuna que os professores têm em conhecimento sobre inteligência artificial? Sim, eu acho que nós tivemos um processo há poucos anos em Portugal, ligado a uma iniciativa governamental que foi a transição digital na educação, em que fizemos um diagnóstico daquilo que eram as competências digitais, não especificamente na inteligência artificial, mas de um modo geral, aquilo que eram as competências digitais, o nível de competência digital dos docentes, em que tivemos praticamente todos os docentes do sistema educativo a responder. Tivemos cerca de mais de 90 mil professores num universo de 110 mil professores a responder, e conseguiu-se organizar esses docentes por níveis de proficiência, um pouco semelhante aos níveis de proficiência das línguas. E depois então foram desenhados um conjunto de planos de formação para atuarem mais adequados àquilo que eram as dificuldades e os perfis dos professores. Dentro dessas formações, algumas formações também já abordaram a questão da inteligência artificial, e portanto houve esse projeto. Tem também surgido, no âmbito dos nossos processos de formação continuada de professores, que são da responsabilidade maioritariamente de centros de formação da Associação de Escolas, iniciativas de formação focadas especificamente em tecnologias de inteligência artificial para a integração no currículo das diferentes áreas disciplinares. Algumas formações que são abertas ou que são organizadas para todos os docentes, independentemente da sua
formação de base ou da sua área de ensino, outras que são mais focadas dentro de diferentes áreas de ensino e mais específicas para professores de matemática, ou para professores de línguas, ou para professores de história. Mas têm sido feitas algumas iniciativas de formação. Paralelamente, algumas universidades, e nós também temos alguns projetos nos quais estamos envolvidos, projetos nacionais, internacionais, europeus, com colegas de outros países, em que procuramos também desenvolver iniciativas de formação para professores que potenciem a integração de tecnologia digital e também tecnologia de inteligência artificial nos processos de ensino e aprendizagem. Mas o que estes projetos nos têm, de facto, mostrado é que estamos todos mais ou menos ao mesmo nível, ou seja, estamos todos neste processo de, como eu dizia há pouco, ainda não tínhamos, ou no início, ainda não tínhamos o digital tradicional, se assim lhe posso chamar, massificado e naturalizado na sua utilização nas escolas, e rapidamente fomos desafiados a integrar ou a utilizar uma tecnologia emergente que ninguém sabia muito bem como, e ninguém sabe muito bem ainda, ou totalmente, ou ainda não está totalmente claro como integrar de forma mais eficiente naquilo que são as práticas profissionais, e que no limite nos coloca a todos ao mesmo nível, professores, alunos, todos a aprender a utilizar determinadas ferramentas ao mesmo tempo e de forma quase impositiva, não é? O que nos cria o desafio, de facto, de nós ajudarmos a que os nossos alunos as utilizem de forma cada vez mais crítica e não tão delegada, como eu dizia há pouco. Exato. E aí eu li também que estão surgindo cursos de licenciatura, mestrados, vocacionados aí para essa área, que tem atraído bastante atenção. Parece que na Universidade do Porto eles já tinham, né, um mestrado em inteligência artificial, que foi um dos mais concorridos, assim, que teve um número extraordinário de alunos. Sim, e vários dos cursos de pós-graduados, mesmo na área da educação, começam a ter pelo menos uma ou duas disciplinas sobre inteligência artificial na educação, portanto, a integração da inteligência artificial na educação. No próprio ensino superior nós estamos a fazer processos, ou tentativa de fazer processos de formação de professores sobre a integração da inteligência artificial. Portanto, para vos dar um pequeno exemplo, durante esta semana, começou hoje e vai terminar na quinta-feira, no Instituto de Educação há um conjunto de colegas com os quais eu trabalho na área das tecnologias, que estão a dinamizar formação para todos os docentes do Instituto de Educação sobre a inteligência artificial em duas dimensões, portanto, na dimensão pedagógica e também na dimensão de investigação. Portanto, como é que a inteligência artificial pode impactar na lógica da sala de aula e do ensino, mas também na outra componente do nosso trabalho enquanto professores de ensino superior, que se liga à investigação em educação. Portanto, as próprias universidades estão também a desenvolver um conjunto de projetos e de iniciativas ligadas muitas vezes a iniciativas de inovação pedagógica no ensino superior, que depois procuram, no fundo, que estas questões sejam também trabalhadas na formação inicial de professores, de maneira a que os novos professores também já desenvolvam um conjunto de competências que lhes permita depois, em contexto escolar, com alunos, tirarem partido destas ferramentas. Perfeito. Então, assim, nós já estamos quase finalizando, mas deixar só aqui uns comentários que eles deixaram. Nathaniel Mendes colocou aqui excelentes contribuições. A Graziele colocou que agradece as informações que ampliaram o conhecimento a respeito das possibilidades de conduzirmos melhor o processo de ensino-aprendizagem no contexto educacional, através das ferramentas tecnológicas. O Sansão está dando aqui os parabéns pela belíssima explanação. Professor, enriquecedor o conhecimento do seu trabalho. O Elan, muito boa explanação. Rosiane diz, muito bom, agradeço outra vez essa partilha. Roseli, ótimas informações. O Sansão faz uma pergunta, mas só tem um minuto. Ele perguntou se tem algum outro estudo de disciplina. Agora acho que vos perdi. Se houve algum estudo já de disciplina que tem utilizado IA e como utilizaram, né? Se foi feito algum estudo.
Não, eu acho que eu conheça e um estudo aprofundado ainda não. Neste nosso estudo nós conseguimos perceber que, por exemplo, os nossos professores no ensino básico que ensinam na disciplina de tecnologias que nós temos no currículo, tiram mais partido destas ferramentas, portanto, os tais professores na área das STEM, mas não fizemos uma análise para perceber, claro, se era na disciplina A, na disciplina B ou na disciplina C, e eu também, em contexto português, não conheço nenhum que se tenha debruçado sobre isso, ou melhor, que tenha tido como objetivo isso. Pode depois ter surgido como resultado do estudo, mas que tenha tido esse objetivo à partida, não. Até porque, como eu dizia no início, e para terminar, estamos todos ao mesmo nível, mesmo os professores que ensinam na área da tecnologia, podem ter a competência tecnológica mais desenvolvida, não é? Mas o saber como tirar partido destas ferramentas para ensinar, estamos todos no mesmo nível. Portanto, a única vantagem é que, por natureza do nosso trabalho, já temos um conhecimento tecnológico mais desenvolvido, conseguimos perceber como é que as ferramentas funcionam tecnologicamente, mas sobre como utilizá-las para ensinar e tirar partido delas para ensinar e aprender, estamos com as mesmas dificuldades que os outros colegas têm. Portanto, acho que estamos todos, no fundo, no mesmo nível de aprendizagem. Exatamente. Então, só tenho a agradecer, João, mais uma vez, informações aí muito brilhantes, interessantes, né, para partilhar com a gente. Sucesso para você aí na condução dos estudos, das orientações, e um bom verão, né? Que aí começam as férias agora. Sucesso para todos, um abraço aí para a Neuza. Muito obrigado, um abraço, tudo a correr bem e um bom resto de evento que está no seu primeiro dia, portanto, até sexta-feira. Semana ainda. Muito intenso. Obrigado, Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.